paz do Senhor a todos, amém? Eu sou Fernando Aquino e estou aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. O tema do nosso estudo de hoje será a lição de número 10, da revista da Escola Bíblica Dominical, da editora CPAD, terceiro trimestre de 2018, onde estaremos tratando a respeito do seguinte tema: ofertas pacíficas para um Deus de paz. Estaremos falando hoje um pouco mais sobre as ofertas do Antigo Testamento, e a oferta em destaque hoje será a oferta pacífica, a chamada oferta de comunhão, a oferta da paz. Estaremos abordando hoje esse tema abençoado e maravilhoso, e eu quero mais uma vez poder contar aí com a sua ajuda, com o seu auxílio. Quero começar essa aula agradecendo a vocês que têm assistido, comentado, têm compartilhado, vocês estão se inscrevendo aí no nosso canal do YouTube, Eu colocarei aí embaixo o vídeo, a descrição, para que vocês possam acompanhar. As aulas anteriores foram guardadas ali, estão todas numa playlist, na qual tem o título Subsídios da Escola Bíblica Dominical. E nesta parte, nessa área em específico, você terá acesso às aulas anteriores e poderá acrescentar um pouco mais aí no seu conhecimento bíblico e teológico. Que Deus te abençoe. Fique conosco até o fim desse vídeo acompanhando, em nome de Jesus. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O crente oferece sacrifícios pacíficos a Deus quando pratica e semeia a paz do Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Bem, queridos, hoje nós estaremos tratando um pouquinho a respeito da oferta pacífica, Será o tema aí da nossa lição, a lição de número 10. É interessante a gente falar um pouco sobre isso, porque a gente percebe ali, logo no início do livro de Levíticos, 5 ofertas. A gente vê, já falamos um pouco sobre isso em aulas anteriores, a gente percebe ali que a primeira oferta era a oferta de holocausto, o sacrifício, o holocausto, e depois era acompanhado pela oferta de manjares. E após a oferta de manjares, vinha a terceira, que é a oferta do nosso estudo, que era a oferta pacífica. Após a oferta pacífica, vinha a oferta pelo pecado. E, por último, o sacrifício ou oferta pela culpa. A gente sabe que cada um desses aí tem uma simbologia muito grande, um simbolismo muito grande. A gente já tratou um pouco sobre isso em aulas passadas, mas hoje a ênfase recairá sobre a terceira oferta, naquela sequência que está ali em Levíticos capítulo 1. A gente vai ver aí que é a chamada oferta pacífica, ou oferta da paz, oferta de comunhão, apontando para a comunhão que se deve haver entre o homem e Deus e entre os homens, ou seja, um ao outro. E é interessante a gente falar um pouco sobre isso, porque nós percebemos que é um assunto muito atual. A gente vê que comunhão, alegria, paz, regozijo, é algo que se não tem visto em determinados locais onde se diz buscar e adorar o Todo-Poderoso Deus. A gente percebe que a paz com Deus ela é muito importante. A paz entre nós, irmãos em Cristo, a paz entre os homens, é muito importante. É uma palavra que se fala muito hoje. Paz. A gente vê as Nações Unidas buscando a seu modo a chamada paz. A gente vê países aí em guerra, um com o outro, buscando a tal paz. E a gente percebe que a verdadeira paz, a única paz que nós realmente precisamos, é a paz que vem de Deus, não a paz do mundo. Cristo diz: eu vos deixo a minha paz eu vos dou, e não vos-la dou como o mundo a dá. Não vos atemorize, diz a palavra do Senhor. Então a gente percebe que paz, comunhão, alegria e regozijo é um assunto muito atual e extremamente importante. Por isso eu peço que você acompanhe esta aula aí até o final e que Deus fale ao teu coração, assim como eu tenho certeza que falou ao meu de forma especial. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Para começarmos essa aula, já aí entendendo esse primeiro tópico que trata da excelência da oferta pacífica, é bom que a gente entenda um pouquinho a respeito do que seria ou do que é a oferta pacífica. A gente percebe, a princípio, que essa oferta era uma oferta de cunho voluntário, na qual este ofertante
quando sentisse, quando fosse movido ali no seu coração, levaria, né, não havia com isso uma data específica para se levar a oferta pacífica, mas seria algo que partiria do desejo do coração do ofertante. Então, a princípio era uma oferta voluntária, na qual esse ofertante levaria um animal a ser sacrificado, e esse animal poderia ser tanto do sexo masculino como do feminino, diferente, é claro, do holocausto, que a gente percebeu ali, quando você abre Levíticos 1, o primeiro sacrifício é o holocausto, a gente já falou sobre isso na aula passada. E no holocausto, o animal deveria ser exclusivamente do sexo masculino. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que a simbologia ali é direta com a pessoa de Cristo, a gente vai ver isso em Hebreus, e por isso o animal tinha que ser do sexo masculino para o holocausto. Porém, para a oferta pacífica, o animal poderia ser tanto masculino como feminino, ou seja, poderia ser tanto macho, por assim dizer, quanto fêmea. E isso aponta, é claro, para a situação do ofertante. É que Deus, ele quer ter paz, a oferta pacífica ela fala disso, Deus quer ter paz e comunhão, não só com o homem, sexo masculino, né? Naquela cultura época ali, o sacerdote, o homem, o chefe do lar, o dono da casa, o pai de tribo, por assim dizer, mas que Deus quer ter comunhão também com a mulher, né? Com a menina, com a moça. Então é interessante que em nossos dias isso aponta para a comunhão de Deus com os seres humanos, independente de raça, credo, gênero, e que isso fala também do papel maravilhoso da mulher hoje na obra de Deus. Né? A mulher ela desempenha um papel abençoadíssimo e grandioso. Então, isso não é algo exclusivo dos homens. A gente percebe no que diz respeito à adoração, no que diz respeito a servir a Deus, a estar na presença do Senhor. Isto é algo que se estende tanto a mulheres como homens. Então, isso aponta esse fato aí, né, independente de questões eclesiásticas. Eu não estou tratando aqui de questões ministeriais e algo do tipo. Mas estou falando aqui no que diz respeito à questão da adoração. Deus ele quer comunhão, Deus ele quer a adoração de tanto homens quanto de mulheres, ok? Por isso, tinha que ser algo voluntário. Então, era quando a pessoa era movida a levar a Deus, e a pessoa ia com esse sacrifício, a qual ele era ali imolado, né, morto. Então, o sacrifício era morto, e as entranhas dele eram lavadas, né, como a gente tratou um pouco na lição passada, e a gordura dele era queimada. Então, ia para o altar do holocausto, o altar ali de bronze, e a gordura e as entranhas desses animais limpas, todas elas eram queimadas. Porém, a carne desse animal era assada para ser posteriormente comida entre o ofertante e o sacerdote. Então, isso aponta para quê? A gordura, ou seja, o melhor do animal, a gente vê ali no Antigo Testamento, o melhor do animal, a melhor parte do animal é a gordura. Então, o melhor vai para Deus na oferta pacífica, a melhor parte da oferta ela vai a Deus, é direcionada a Deus. Segundo, as entranhas também ali, o interior, aquela coisa, fala do íntimo do ser, o íntimo do ser humano, o íntimo desejo que brota do coração também para Deus, né? Nosso íntimo deve ser direcionado a Deus, nosso entendimento, nosso intelecto, nossos desejos, nossas vontades, todas ligadas e direcionadas a Deus. E é interessante que após isso, esse animal ali era queimado, o sangue dele era aspergido ao redor do altar, e a gordura dele queimada por completo junto às entranhas, e a carne era assada. E havia uma espécie de divisão ali entre essa carne. Uma parte dela, o peito, ia para o sacerdote, que estava ali oficiando, uma outra parte ela ficava com o ofertante, e eles se assentavam ali juntos, próximos ao altar, porque a oferta pacífica não poderia ser comida em casa. Olha que coisa interessante, coisa abençoada, maravilhosa. Ela era comida diante da casa de Deus, diante ali da tenda da congregação, apontando de forma expressiva e abençoadíssima para o fato de que Deus estaria ali em comunhão com aqueles que estavam oferecendo essa oferta. Então, para início de conversa, a oferta pacífica ela era voluntária, mas ela, além de ser voluntária, ela apontava para o fato de que a pessoa levaria, assim como o holocausto, então eu levaria. Havia participação da pessoa no que diz respeito a, assim como no holocausto, imolar o animal, né, tirar o sangue, e o mesmo processo que a gente viu na aula passada. Se você dá uma assistida ali na aula
de número 9, a qual falamos do holocausto, o início ali, basicamente, era igual. A mudança aconteceria só a partir do fato de que a oferta não era toda queimada como era o holocausto. Mas, no momento ali, o processo era idêntico. Levava-se por amor, porém, o animal, ao contrário do holocausto, poderia ser macho ou fêmea, e o holocausto era só macho, a gente já falou sobre isso aqui nessa aula. E a pessoa, então, levava, ajudava, auxiliava, no que diz respeito a matar o animal, a cortar, todo esse processo. E a carne ficava para ser comida, uma espécie de banquete, regrado ali a alegria, a regozijo, a bênção, a paz de Deus. E a gordura, o melhor do animal, era entregue, queimado no holocausto, junto às entranhas limpas, ali na presença de Deus, no altar do holocausto. E é interessante que a gente percebe que essa oferta pacífica, ela aponta hoje para o nosso ato de buscar a paz com Deus, buscar a paz com o Senhor, né? Buscar a paz também com os nossos irmãos, porque a gente viu ali e percebeu que os sacerdotes também participavam. E, além disso, a gente vê que a oferta pacífica ela poderia ser entregue em duas ocasiões específicas. Ela poderia ser tanto comunitária, ou seja, ali um grande número de pessoas, uma festa solene, né? Às vezes em datas solenes, oferecia-se oferta pacífica. Então havia muita gente ao redor, muita carne, era comida para aquelas pessoas que estavam ali, todos partilhavam daquela oferta, né? Junto a essa carne havia também pães asmos, né? Bolos asmos, como diz na Bíblia, banhados ali em azeite, e desses que eram usados na chamada oferta de manjares, que a gente vai ver que é a segunda oferta, lá também em Levíticos. E é interessante que a gente percebe que comia-se a carne, junto a esses pães asmos também era comido, e as pessoas ali se alegravam. Isso era feito de maneira comunitária, por assim dizer, todo mundo junto, né? O povo, a nação, de maneira solene. Mas também era feito de forma individual, né? Quando alguém, movido ali no seu íntimo, sentiu o desejo de oferecer uma oferta pacífica a Deus. E a pessoa ia, então, e levava essa oferta para ele. Então, basicamente, nós entendemos essa questão aí da oferta pacífica, o que é oferta pacífica, é o que a gente acabou de dizer aí. Era uma oferta na qual a pessoa levava para buscar a comunhão com Deus, a paz com Deus. Era uma oferta na qual a pessoa reconhecia seu estado de culpado, de pecador, e essa pessoa reconhecendo e compreendendo o fato de que o pecado trouxe separação, o pecado põe o homem em guerra com o céu, põe o homem em guerra com Deus, o pecado afasta a comunhão que há abençoadíssima entre Deus e o homem. Então, este homem pecador era movido de um desejo de buscar a paz com Deus. Então, a palavra ali que a gente fala muito é shalom, né? A palavra hebraica paz, para paz, shalom, ela também tem uma raiz nessa oferta, a oferta pacífica, ok? Então é a chamada oferta shelamim, a palavra shelamim, que quer dizer pacífica, que aponta para essa oferta no hebraico, também é a palavra utilizada na mesma raiz da palavra paz, que é shalom no hebraico, ok? Então a gente entende isso aí, para se ter uma noção, para ser mais exato, né, mais específico, quando você estiver ali trabalhando essa aula com seus alunos na escola bíblica dominical, que se entenda isso, que a oferta pacífica, como o nome já diz, ou oferta de comunhão, era uma oferta na qual o homem levava para buscar, selar a paz com Deus. Né? Por isso esse nome, pacífica. Então, já que ele buscava a paz com Deus, era ele quem deveria, o homem, é claro, de livre e espontânea vontade, voluntariamente, levar esta oferta, ir lá participar. E para que essa oferta fosse recebida por Deus, a pessoa deveria observar todas as prescrições que estavam ligadas a essa oferta. Ok? Então, uma delas é que a gordura fosse queimada. Se a pessoa ficasse com a gordura e não a queimasse, então havia uma desobediência. E como que a pessoa conseguiria paz com Deus com desobediência? Então, nós percebemos o que é isso aí? Que a melhor maneira de se buscar a paz com Deus por completo é obedecendo por completo as suas ordenanças, a sua palavra, por assim dizer. Então, a obediência a Deus completa, a obediência total a Deus, nos mantém, nos põe em paz com Ele. Obedecemos tudo que Ele nos manda em sua palavra, ok? Então, para que a gente inicie e entenda completamente isso,
A oferta pacífica é isso, é uma oferta de comunhão, de paz com Deus. E também de paz com os homens, porque havia uma parte, eu já falei aqui, em que se comiam juntos. Tanto o ofertante, quem levou a oferta, comia, e quanto o sacerdote. Então, uma parte dessa oferta era destinada aos sacerdotes. E a outra parte desta oferta ficava com o ofertante, que poderia comer com seus amigos, famílias, e até mesmo partilhar ali da parte dele também com o sacerdote. Isso fala de comunhão. Deus não quer que a gente esteja só em paz com Ele, né? A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está lá em Hebreus. A gente percebe o seguinte, então, que a paz com todos, né, a comunhão com os nossos amigos, comunhão com nossos irmãos, e cumprindo o que Jesus falou. A gente sabe que não é fácil, não é simples, né? Eu estou dando uma aula aqui e a gente falando não é tão fácil, mas é um mandamento, é uma ordenança e é um bem-estar para nós. O que seria então o que eu estou falando? Orar por nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos dizem ser nossos inimigos. Então a gente não deve buscar só a paz com as pessoas que estão ao nosso redor, já está tudo bem, tudo tranquilo, é irmão, é parente, é amigo de igreja, é amigo, colega de faculdade, de escola, não. Também com aqueles que nos perseguem, por mais difícil que seja, mas é um mandamento, uma ordenança. Então, uma oferta pacífica é uma oferta de paz. Por isso que a gente vê esse título aí, Deus de paz, ok? Então, paz com Deus, paz com os homens, paz com o céu, paz também aqui entre nós, no mundo, ok? Então, é isso aí. O ofertante, grava isso para que vai ser a base para a sua aula. Era uma oferta em que se buscava paz com Deus, era uma oferta voluntária, era uma oferta em que a pessoa levava, né, quando movida naquele desejo de se levar, e era uma oferta em que, primeiro, antes de se comer, a primeira coisa a se fazer, antes de se comer ali os pães asmos, se comer ali até primeiro, tinha que haver o sacrifício desse animal primeiro, a queima dessa gordura primeiro, para só então comer, só então ter paz. E isso também aponta para o sacrifício de Cristo, tá? É interessante falar sobre isso. Após a morte de Cristo, após o sacrifício dele na cruz do Calvário, após a entrega completa dele por nós, nós temos a paz com Deus. Então a paz com Deus ela veio por completa através do sacrifício vicário de Cristo. Então, nós hoje temos paz. Podemos dizer, temos paz com o céu, paz com o Senhor. Não foi nada que nós fizemos para buscar essa paz, mas foi o ato de Cristo, a morte dele. E assim como primeiro se morria um animal nessa oferta, e ele era gordura queimada, primeiro havia a morte deste animal levado, para posteriormente haver a comunhão, se assentar, o sacerdote comer ali junto com o ofertante, parte deste animal. Então, também, primeiro foi necessária a morte de Cristo, para só posteriormente nós estarmos hoje aqui, glórias a Deus, em paz com o céu, em paz com Deus, servindo ao Senhor e o adorando em espírito e em verdade. Bem, queridos, a gente vê também que há diversos textos, né? Não poderíamos enumerar todos esses textos aqui, tomaria muito tempo. Mas a gente vê que o comentarista ele cita alguns exemplos de ofertas pacíficas dentro da história bíblica, da história sagrada. Ele destacou aqui alguns textos para poder aplicar. A primeira menção que ele faz aqui é a menção de Jacó. A gente sabe que após ter enganado seu irmão Esaú, após também ter enganado seu pai, Isaac, Jacó agora se vê obrigado a fugir da sua terra, onde ele estava ali, e ir a Padã Arã, para tentar sobreviver, né, por assim dizer. E no meio do caminho, a gente conhece bem o texto, você pega ali o capítulo 28 do Gênesis, diz que Jacó se cansou e descansaço originou-se um grande sono, com esse sono ele pegou uma pedra, deitou sobre essa pedra, fez a pedra para o travesseiro, e ele teve um sonho, por assim dizer, uma visão com Deus. Nessa visão ele viu uma escada, e anjos de Deus subiam e desciam, e Deus estava lá no topo dessa escada. Após Deus falar com ele, fortalecer ele, dar ali uma promessa gloriosa e tremenda a ele, ele desperta desse sono, acorda desse sono, pega aquela pedra, faz ela de um altar, enche ela de azeite, e ele vai fazer uma espécie de voto, né? Ele vai votar a Deus, dizendo que se Deus fosse com ele na sua trajetória, na ida, e Deus o levasse em paz, o abençoasse, o trouxesse novamente em paz, ele agora devolveria dízimo, daria dízimo ao Senhor, ou seja, uma espécie de voto. E é interessante que a oferta pacífica também está ligada a voto na Bíblia. A gente percebe isso. Que não que durante a oferta, enquanto a pessoa estivesse ofertando ali a sua oferta pacífica, ela estivesse fazendo um voto. Não. A oferta pacífica ela entrava no que diz respeito ao voto na hora do
cumprimento deste voto, porque durante a oferta pacífica era um momento em que a pessoa não pedia nada a Deus. A oferta pacífica não era uma oferta para se pedir, né? Uma oferta para se buscar, mas era uma oferta na qual a pessoa, buscando a paz com Deus, ela ia para agradecer. Então, a oferta pacífica é uma oferta de gratidão. Grave isso. Isso vai ser de grande auxílio na sua aula aí. Então, a oferta pacífica é uma oferta de gratidão. E se eu vou agradecer, como é que eu vou agradecer? Pedindo mais. Não tem como. Então, quando as pessoas iam a Deus para oferecer a oferta pacífica, além de estarem ali reconhecendo o seu erro, além de estarem buscando a paz com Deus, elas também utilizavam este momento para agradecer a Deus pelas suas bem-aventuranças, né, pelas suas maravilhas, pela sua glória, pelas suas obras. E este era o momento também que se trabalhava a questão do voto. Então, quando a pessoa fazia um voto, na hora de agradecer por este voto, né, essa pessoa agradecia na forma da oferta pacífica. E Jacó fez um voto, ele disse que se Deus fosse com ele, ele ofereceria, por assim dizer, uma oferta nessa linha, oferta pacífica. Jacó é um exemplo disso. Outro exemplo que a gente vê também, tirado pelo texto aqui, pelo comentarista, é o exemplo de Ana, né? A Ana, mãe de Samuel, esposa de Eucana. Você vê 1 Samuel, capítulo 1, conta a história dessa mulher que sofreu muito, né? A Bíblia fala de Eucana, que tinha duas esposas. Ele casou-se, a princípio dá-se a entender pelo texto, que ele casou-se com Ana. Porém, como Ana não gerava filhos, ele, cumprindo uma lei, uma espécie de código, a qual muitos têm como o Código de Hammurabi, esse código dizia que o homem se casando com a mulher, e essa primeira mulher que ele se casou, não dando a ele, não podendo gerar a ele filhos, ele poderia então casar-se com outra, a fim de que essa outra desse a ele filhos, porque a maneira de se perpetuar a família, a pessoa, o homem, era através do filho. Então era desonroso naquela cultura, naquele período, para uma mulher não poder gerar um filho homem, né, para o esposo, não dar filhos, não dar à luz. Então o que acontece aí? Ana, com esse sofrimento todo, ano a ano, mesmo não sendo obrigada, porque a lei não obrigava a mulher a ir ao templo, por assim dizer, ao tabernáculo, na época que estava em Siló, mas Ana, nessas indas e vindas, essa mulher passa a sofrer muito com essa, por assim dizer, Penina, né, que era a mulher que o seu esposo colocou em casa após ela. E por causa disso, em dado momento, em certo tempo, não só por isso, mas pelo desejo, movida pelo desejo de ser mãe, essa mulher agora faz um voto a Deus. E esse voto ela diz que se Deus lembrasse dela, não se esquecesse dela e desse a ela um filho varão, um homem, Deus o daria, ou perdão, ela o daria, o entregaria a Deus. Né? Ela devolveria esse menino a Deus. E diz a Bíblia que Ana agora recebe, né, essa bênção de Deus, a dádiva de ser mãe, e ela, passado o tempo em que o menino desmamaria, ela agora leva, né, leva esse menino Samuel e entrega ao sumo sacerdote Eli. E com isso a gente vê um voto sendo cumprido, ou seja, uma oferta pacífica. Então ela vai agora agradecer. Ela vem primeiro para pedir a Deus e depois ela entrega esse menino como uma oferta pacífica, como uma oferta de gratidão. Ela reconheceu, ela agradeceu a Deus pelo que Deus fez na vida dela. Tanto é que Deus deu a ela mais filhos. Que maravilha. Glória a Deus. Então a gente vê aí que Ana cumprindo também a sua oferta pacífica. Por fim, ele dá o exemplo de Davi. Nós não poderíamos enumerar aqui, porque Davi ele fez diversos votos, diversas ofertas pacíficas, por assim dizer. Então a gente percebe o que, gente? Nesse ponto aí, da oferta na Bíblia. Foram pessoas que foram a Deus para pedir, para buscar, para fazer um voto, para votarem. E essas pessoas receberam esses votos e voltaram para agradecer. Então a oferta pacífica não é uma oferta que eu vou lá fazer um voto, pedir. Então a oferta pacífica ela era usada nesse quesito, nesse sentido, no Antigo Testamento, como uma oferta de gratidão, reconhecimento, alegria, regozijo, bênção e paz, né? Agradecer a Deus. E a gente precisa entender isso aí de forma clara. Lembrando também que a Bíblia fala, toda vez que a gente fizer um voto, gente, a Bíblia não obriga ninguém a fazer voto nenhum. A gente sabe que voto é algo atual, as pessoas fazem voto. Se você quer votar, lembre uma coisa, você não é obrigado. Mas se votou, cumpra, seja fiel. Isso aí a Bíblia ela é muito enfática com relação a isso. Né? Que a pessoa, uma vez que votou, vá lá e cumpra esse voto que fez. E a Bíblia diz também, né? Jesus fala isso no Sermão da Montanha, que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não.
Gente, para falar sobre a oferta pacífica na vida diária, vamos entender uma coisa. Que, como a gente já percebe, essa oferta pacífica, o que deixou de acontecer dela hoje é só essa questão ligada ao ritual, tá? Essa questão litúrgica, ou seja, morte do animal, queima da gordura, assentar-se com o sacerdote, a parte do sacerdote era o peito do animal, sendo ele macho e fêmea, para se comer, ali a carne assada, a outra parte era do ofertante. Não, isso acabou. Mas a gente percebe o seguinte, que embora não haja todo esse ritual, essa liturgia, porque era sombra, apontava para Cristo, mas existe hoje a busca pela paz com Deus e a paz com os demais, com as demais pessoas, com os seres humanos. Isso deve acontecer. Então, o sacrifício, hoje, a gente entendeu o seguinte, quem era o sacrifício antigamente? Um animal, macho ou fêmea. Quem é o sacrifício hoje? E também apontou para Cristo, é claro. Né? Nós temos paz com Deus mediante a Cristo. Isso eu não posso deixar de falar. Mas nós também hoje devemos nos entregar como sacrifício vivo. Nesse quesito, nesse sentido de buscar a paz, a comunhão, nós somos também um sacrifício. Como Cristo foi um sacrifício vivo, se deu por nós, trazendo novamente a paz, a comunhão com Deus, nós também devemos nos entregar a esse mesmo Deus como sacrifício vivo, voluntariedade, compreendendo e buscando a paz com Ele. E como é que se busca a paz? Já falei, obedecendo por completo a palavra dele, ok? Então, voluntariedade hoje, obediência hoje, dar-se a ele como sacrifício hoje, aponta para a oferta pacífica, ok? Aí vem essa parte maravilhosa, aquela parte da comunhão, assentar-se para comer junto. Então, comia-se aquilo na presença de Deus, apontando para que a gente está comendo o pão, por assim dizer, o pão asmo, né, a flor de farinha amassada, apontando para a palavra, a gente se assenta perante Deus para se alimentar da sua palavra. Que maravilha! Glória a Deus. Então a oferta pacífica está acontecendo ali. Você voluntariamente se deu como oferta, foi recebendo primeiro a oferta pacífica, que foi Cristo, recebendo o sacrifício de Cristo. Agora você se sacrifica, se entrega a Deus, se assenta com Ele para comer da palavra, da comunhão, gozar da bênção e da graça de Deus, estar em comunhão com Deus. E também ele era feito, como eu disse, a oferta pacífica, em comunidade. Então você faz isso sozinho com Deus. Você aceitou o sacrifício de Cristo, você se deu como sacrifício, você se assenta para comer a palavra de Deus com Deus, você e Deus, e também faz isso perante outras pessoas, família, amigos, irmãos, na igreja, em locais públicos também ali, você se assenta junto, a gente compartilha e partilha da palavra de Deus. É o que acontece hoje. Quando a gente está num culto ali, está acontecendo isso, todo mundo junto, sentado, se entregando a Deus, recebendo o sacrifício de Cristo e comendo o pão asmo, a palavra pura, genuína, sem mistura, sem mudança, sem fermento, a palavra santa de Deus. Isso é oferta pacífica hoje. Então, eu preciso entender isso aí. A oferta pacífica acontece hoje, diariamente. Quando há entrega, quando há obediência, quando há voluntariedade, quando há zelo com a palavra de Deus. Aí sim nós somos a oferta pacífica. Mas é interessante notar também o seguinte, que essa paz que a gente deve buscar com Deus, sim, diretamente com Ele. Isso está claro no texto, é fácil. Mas tem a paz com o homem, ou seja, com os homens, com os seres humanos. E o grande problema é que a gente busca a paz só com quem está próximo a nós, né? Os irmãos da igreja ali. Está pertinho, colegas, amigos, mas a gente precisa entender também que essa questão de comunhão, Deus quer comunhão por completo. Tá? Primeiro a gente busca a paz para posteriormente viver em comunhão. E é interessante, eu queria dividir com vocês uma experiência que eu passei rapidamente aí, né? Não estou aqui para falar de mim, mas quem sabe você pode até acrescentar algo para a sua aula aí. Uma certa feita, eu fui indagado por algumas pessoas por estar cumprimentando com a paz do Senhor, saudando com a paz do Senhor, pessoas que não são cristãs, que não são evangélicas. Né? Eu passei em determinado lugar, falei, a paz do Senhor, Jesus, amém. A pessoa na hora estranhou, porque está acostumada a ver só crente falar com crente, saudar crente, ela estranhou, recebeu a paz, sorriu, mas depois quem estava próximo a mim disse, mas você deu a paz do Senhor para aquela pessoa que não é crente, não é cristão. Não entendi isso aí, essa pessoa, que igreja que ele é, qual a denominação, qual a convenção, e eu fui indagado. E é interessante, a gente parar para fazer uma análise. A Bíblia, ela não... É claro que a Bíblia mostra os cristãos, Paulo mesmo, graça e paz, a gente percebe isso, a saudação entre os irmãos, os cristãos, aqueles que têm a Cristo lá na Bíblia, a gente vê isso, a igreja primitiva saudava, onde chegava saudava, mas também a gente não pode esquecer de um episódio que aconteceu em 2 livros da Bíblia, praticamente, a gente pode ver aí.
Mateus, capítulo 10, verso 12 e 13. Lucas, capítulo 10 também, versos 4 e 5. O que fala ali? Vai ser mais exato, né? Não tomar tempo aqui. O que a gente percebe ali? A gente vê que primeiro, em Mateus 10, Jesus enviou os seus 12 discípulos. Ele disse para ele, na casa que vocês entrarem, quando entrarem numa casa, saudai ali com a paz. Deixa a paz naquela casa. Se houver um filho da paz receber essa paz, paz para ele. Se não houver, a paz volta para vocês. Fiquem tranquilos. Já no Lucas 10, ele já não envia mais agora os 12 discípulos, ele envia 70, de 2 em 2. A diferença é que no Mateus 10, havia alguns lugares que Jesus já havia passado. Essas pessoas estavam ali agora, esses discípulos estavam sendo treinados por ele, estavam passando por esses lugares, ou repassando ali. Mas no Lucas 10, eram lugares que Jesus ainda nem havia passado. Ele enviou 70 para lugares que ele nem havia pisado ainda, por assim dizer. A fama dele, por assim dizer, a fama, o conhecimento dele já se tinha, algumas pessoas o conheciam, mas não haviam visto ele operar sinais. Então ele enviou 70 homens, 70 discípulos ali. O que ele falou com 70? A mesma coisa que falou com os 12. Entra na casa, sauda com a paz. Se receber a paz, amém, né? Paz esteja convosco, seria a saudação. Amém. Se não receber, a paz volta para vocês. Olha que coisa interessante. Então, tanto para pessoas que já tinham ouvido falar de Cristo, sauda com a paz. Até para aqueles que não tinham ouvido falar, não conheciam, não tinham visto Cristo ainda, Cristo diz, sauda aquela casa, leva. A ideia não é saudação, gente. O foco não é saudar, não é a frase. Saudar, é a paz esteja convosco. Não. A ideia é que uma paz que estava agora naquele discípulo, iria para aquela pessoa que precisaria de paz. E com isso, eu entendo que a paz que está em mim, a paz que eu recebi, a paz de Cristo que habita no meu coração, a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, ela precisa também estar com as pessoas que não têm essa paz, que ainda não servem ao Senhor. Precisa olhar para a gente e ver essa paz em nós. E eu acho interessante, eu acho bom. Claro que isso vai gerar, com certeza, às vezes gera certa polêmica, porque até mesmo a pessoa não está acostumada, então você fala, a paz do Senhor. Virou até, por assim dizer, cultural. Né? A gente vê que crente fala com crente, e o crente recebe. Se você falar a paz do Senhor com outro crente, ele recebe. Apesar de que, às vezes nem assim, né? Tem pessoas que são cristãs, servem ao Senhor, e você diz para ele, um cristão falando para o outro, a paz do Senhor, e não responde. Ou aquele que sabe que você é cristão e fica assim, ó, vou fazer aqui, é engraçado, você me perdoa, mas é interessante. A pessoa passa por você todo dia, sabe que você é cristão, já te viu hoje com rede social, mais fácil ainda, já te viu no Face, já te acompanha, às vezes até acompanha você ali no Facebook, o seu ministério, algo do tipo, sabe que você é cristão, sabe que você pertence a uma denominação, à igreja, te vê às vezes portado, vestido como um crente, com a Bíblia na mão, e a pessoa fica assim para você, ó. Por quê? Esperando você falar a paz do Senhor, irmão. Isso tem de briga, isso dá de guerra. A gente fala assim, fulano passou por mim e não falou, não deu a paz. Tem pessoa que nem dorme por causa disso. Mas é interessante isso, a gente entender assim, que a paz do Senhor não é um código, né? Não é a senha, não é a palavra-chave, né? Não é a palavra cabalística, não. Oh, pelo amor de Deus, misericórdia. A paz do Senhor é um sentimento que está em nós. Eu tenho a paz do Senhor e quero que a pessoa que está ouvindo o que eu vou dizer tenha paz. Então eu digo para ela de coração. Eu não levanto a mão e digo, a paz do Senhor, irmão. Não, a paz do Senhor. Tenha a paz do Senhor. Receba a paz do Senhor. Né? Como outras igrejas falam também, quero corroborar com ela, graça e paz. Né? Tem igrejas que falam só paz. Né? Paz seja convosco. A quem não gosta. Eu não estou aqui para falar sobre isso. Estou dizendo para dizer o seguinte, que essa paz que nós estamos falando é a paz de Cristo, é a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que põe o homem novamente em paz com Deus, o único que tem esse poder. Na antiga aliança era algo transitório, né? O homem levava a oferta pacífica, mas não quer dizer que ele estava 100% ali, sempre em paz com Deus, mas o que nos deu a paz completa, a paz que não necessita mais de sacrifício nenhum para se buscar, foi Cristo. Então, se nós temos paz com Deus, comunhão com Deus, essa comunhão vem mediante a pessoa de Jesus Cristo. Então, gente, a gente possa falar de coração, e não como um código. Paz do Senhor, não. A paz do Senhor, tenha paz. Mas a pessoa precisa ver em mim e você essa paz. Que eu posso dizer para alguém, paz do Senhor, mas está em guerra, está em luta, está em treva, Deus que me perdoe. Acontece. Tem pessoa que te dá paz no Senhor, mas a pessoa não está em paz. Está em guerra com o mundo, está devendo até na esquina ali, na mercearia da esquina. Passa pela rua de cima porque está devendo para a pessoa não ver. Aí, paz é essa. Paz é poder andar livre. Quando a gente fala paz do Senhor, nós cristãos, é que nós podemos trafegar por qualquer lugar, nós não estamos devendo nada nem para o diabo, nem para ninguém. Nós estamos em paz com Deus, em paz com o mundo, em paz com os homens.
prontos e esperando aquele dia glorioso de habitar, de morar nas mansões celestiais para sempre com o Senhor. Bem, queridos, como nós acabamos de ver aí, a oferta pacífica é a oferta de paz, oferta da paz, oferta de comunhão. É uma oferta que apontava única e exclusivamente para a comunhão com Deus e comunhão entre os homens. Ok? A gente fazendo aqui uma espécie de resumo do que a gente falou, a gente viu aí que essa oferta era voluntária, se levava, a pessoa, quando movida, levava a Deus essa oferta. A oferta, uma vez levada ao altar, imolada, cortada, gordura e entranhas lavadas, queimadas, e a carne ficava para ser assada e comida entre o ofertante e o sacerdote, apontando para a comunhão. E isso era acompanhado de pão de asmo, né, ali, feito com flor de farinha, e também algumas bebidas ali doces, simbolizando a alegria. Então era uma oferta que se comia com alegria, com regozijo, com bênção, com paz, alegre. Então quando se comia essa oferta, comia com dança, com música, era uma alegria só, era uma bênção só, né, apontando para a comunhão que deve haver entre nós e o nosso Deus, e entre nós e as demais pessoas, tá? Entre os homens, por assim dizer. Então, essa comunhão deve haver entre nós e os demais cristãos, as demais denominações. Como a gente viu, é isso aí, é uma oferta de alegria, de paz, de comunhão. Então, isso aponta para a alegria do cristão, a alegria em servir a Deus. Não servir a Deus com tristeza, com choro, com lágrimas, com pranto. É lógico, sim, servir a Deus, chorar na presença com música, derramar. Não estou dizendo isso, que não deve ser derramar perante Deus. Mas não deve ser aquele cristão carrancudo, né? Tem crente carrancudo, cara fechado, anda todo para baixo assim, ó, todo moído. Tudo você vai falar com ele, como é que você está? Ah, não, gente, alegria, para cima, ah, eu gosto. Não, todo mundo vai falar, se você perguntar para todo mundo, conhece Fernando Aquino? Ei, irmão, é alegria, é sorriso, eu sou uma pessoa assim, meu jeito é isso, sou extrovertido, né, gosto de brincar, de sorrir, alegre, às vezes ministrando também, pregando a palavra, eu gosto muito de sorrir, tá? Porque Deus mudou a minha vida, eu era uma pessoa triste, pessoa ali sofria muito, pessoa... Hoje, glória a Deus, eu estou alegre, eu estou feliz, eu quero rir, eu quero brincar, eu quero falar com Deus, eu quero me entregar, eu quero, claro, dentro da seriedade da obra, mas eu quero ser uma pessoa alegre. Em nome de Jesus, eu sou alegre. Glória a Deus que me deu essa alegria. Então, oferta de comunhão e paz é isso. Voluntariedade, oferta, entrega. Nós somos o sacrifício hoje, pacífico. Cristo foi o nosso sacrifício. Ele se entregou por nós, aqueles que já têm a Cristo, então agora o sacrifício somos nós que nos entregamos para Deus por completo. Para você que não aceitou a Cristo ainda, Cristo é o seu sacrifício, a sua oferta pacífica é Cristo. Ele que te dá paz, te dá comunhão plena, completa com Deus. Ele te mantém ali, ó, ligado por completo com Deus. Busque a Cristo, entregue a sua vida para Jesus. Amém? Glória a Ele, entregue a sua vida para Ele. Então, para nós que temos Cristo, a nossa oferta pacífica foi Cristo que se entregou, a gente agora aceitou Ele e se entrega como oferta, e uma oferta de alegria, de paz, de regozijo. Então, sirva a Deus com alegria na tua igreja aí, tá? Cante, se alegre, louve, exalte, adore, pregue, ministre, fale, evangelize, mas faz com alegria, ok? Porque não dá para a gente fazer a obra de Deus assim, miado, morrendo triste, fazer só por obrigação, aquela coisa ferrenha, né? Não, faça por amor e alegria. Que Deus te abençoe, que você tenha uma aula aí abençoadíssima na presença do Senhor, que possa ser um tempo de bênção, de graça para você poder utilizar com os seus alunos, né, que o Espírito Santo fale ainda mais, porque às vezes eu fico preocupado quando eu gravo vídeos como esse que eu acabei de gravar aqui, estou gravando aqui, porque a gente sabe que muita coisa tem ainda a ser dita. Né? A gente prepara aqui, eu tenho muita coisa preparada, mas o tempo não nos é hábil, ou seja, o tempo não nos é muitas vezes necessário para isso. Então eu queria sempre falar mais coisas, tem muito mais assunto, mais materiais, inclusive até deixo a indicação, como eu deixei em outros vídeos. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, entre em contato conosco, o telefone está aí, ó, só você ligar, Zap também. De repente você quer nos levar aí para ministrar na sua igreja, que a gente possa falar de uma maneira mais abrangente, se utilizar dos materiais que a gente tem, materiais originais, grego, hebraico, uma porção, um pouquinho de aramaico, eu tenho aqui também alguma coisinha. E se você que sentir no coração, comovido aí, um desejo de nos convidar, nós estamos aqui. Então a gente prega, né? Eu prego a palavra de Deus, minha esposa também, ela prega, louva, a gente está aí à disposição. Ministério Fernando Aquino, Lohane Guimarães, o contato vai estar aí no vídeo, e que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração, né? Que haja mais tempo para você preparar a sua aula. Tudo aquilo que eu não consegui, não pude, porque eu tenho um tempo determinado aqui para gravar, editar, montar, é uma coisa de louco. Só você vendo a correria que é para preparar esse vídeo aqui.
mas que Deus fale melhor ao teu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Ore aí por nós, se estiver orando, ore aí por nós, ore pela minha esposa, ore pelo meu filho, ore por mim, ore pela nossa família, pelo nosso ministério. Estamos aí já fazendo a vontade de Deus há muitos anos, glória a Deus por isso. Hoje vivemos aí por completo, 100%, estamos 100% na obra de Deus. Então, se você sentir o desejo de nos contactar, temos disponibilidade total para ir a qualquer lugar desse planeta Terra aí. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.